A Polícia Federal concluiu a perícia nos telefones celulares do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apresentou ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, esses dados extraídos do celular de Vorcaro, que trazem menções ao ministro Dias Toffoli em trocas de mensagens. Relator do caso no Supremo, Toffoli informou por meio de nota que tratará do tema com o presidente da Corte. Marina Helena, essa troca de mensagens entre Vorcaro e o, então, seu suposto cunhado, o Fabiano Zettel, falavam sobre, algumas vezes citaram o nome de Dias Toffoli, segundo a Polícia Federal, nessas mensagens do celular. Toffoli, que agora, então, as notícias vão se atualizando até agora de manhã, diz, então, admite, na resposta que ele deu a esse fato, né, esse ponto atualizado, ser sim sócio de uma empresa que vendeu o resort Itaiaia, mas nega ter recebido pagamento de Vorcaro. Então, não é Vorcaro pagando na pessoa física. O Vorcaro está sendo investigado pelas fraudes no Master. E o grande ponto aqui central do Toffoli estão falando em afastamento, impeachment do ministro, mas o que a gente precisa mesmo é de uma investigação do que aconteceu da relação do ministro com essa empresa que está sendo investigada. E a depender se o Toffoli realmente recebeu dinheiro e ainda assim aceitou relatar esse caso, com todos os absurdos que ele cometeu até aqui, ele tem que ser preso. O que a gente está falando aqui não é uma questão de suspeição ou impeachment, isso é prêmio, ele tem que ir para a cadeia. Exatamente como aconteceu, por exemplo, com a ministra lá no Chile, da Suprema Corte, quando se descobriu que ela fazia tráfico de influência. O que a gente está falando aqui é tráfico de influência. Esse é o ponto. Por quê? Porque o que foi descoberto é gravíssimo. O que a PF descobriu olha, tem mensagens, né, do Vorcaro com o Zettel citando pagamentos ao Toffoli. Pagamentos por essa venda, assim, da empresa, que foi feita da Meredith, lá por conta do resort Itaiaia, que precisa ser investigado, como que isso tudo aconteceu. Toffoli, que estava quietinho até agora, se descobriu sim que as empresas estavam no nome do seu irmão, mas todo mundo questionando se ele era um laranja, porque ele faz festa lá, tinha casa lá, e agora ele confessa nessa mensagem para Fachin que ele era um sócio oculto, que está tudo lá na Receita Federal, que ele declarou tudo, mas por que ele não falou isso antes? E mais, dado se ali a empresa é investigada por fraudes, não por fraudes cometidas ontem, por fraudes ao longo da sua história, e ela teve sim uma negociação com o ministro jamais poderia ter aceito ser relator desse caso, esse é o ponto. Ele prevaricou, ele tem aí todos os indícios de ter, sim, exercido um tráfico de influência. Fora isso, se descobriu que várias mensagens de Vorcaro com Toffoli, pelo que dizem as reportagens, esse relatório da polícia, há uma intimidade entre os dois, ou seja, mais um motivo que ele jamais poderia ter aceito essa relatoria. Então, no fundo, ele ter aceito essa relatoria é um crime, tanto que a Polícia Federal, ela não mandou para Fachin um pedido para suspeição do ministro, não tem nada disso. Ela fez um comunicado do que foi encontrado, porque ela precisa fazer isso ao órgão competente, né, ao presidente do STF, quando ela acha indícios de crime cometido pelo magistrado. É isso que diz o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura. Então, o que a gente está falando aqui, Adriana, não é simplesmente uma questão de suspeição. O que a gente está investigando aqui é um crime, porque sim, se essa empresa é envolvida em diversas fraudes, fez pagamentos ao ministro e ele ainda assim aceitou pegar esse caso, isso é um crime. E vamos lembrar aqui de tudo que aconteceu. O Toffoli pegou aquele jatinho com o advogado do Banco Master, depois ele disse que o processo de repente estava na mão dele e decretou sigilo absoluto, tentaram descobrir, foi sorteio? Que horas que aconteceu? Quando que Toffoli se tornou o relator do caso? Tudo isso é sigiloso, ninguém sabe, tá? A gente não sabe nem como é que foi feito esse sorteio, ninguém sabe, nem se foi sorteio mesmo.
Não sabemos, né? Porque não podemos. Olha o absurdo que a gente está falando. Depois disso, se descobriu toda a história do Tayaya. O Toffoli mandou fazer mais de 40 mandados de busca e apreensão, colocou tudo em sigilo, mandou ser tudo lacrado no gabinete dele, depois na PGR, depois na PF, com dois especialistas que ele teve que indicar da Polícia Federal. A Polícia Federal nunca viu isso. Deu 2 dias para colher todos os depoimentos, que também a Polícia Federal disse que nunca viu isso, que pediu 6, ele deu 2. Tentou fazer uma cariação entre um diretor do Banco Central e Vorcaro, deu tanto bafafá a isso que ele acabou mudando de ideia, mas mandou perguntas para Vorcaro, tentando incriminar sempre o Banco Central. Aí se descobriu tudo do Tayaya. Gente, pelo amor de Deus, a própria Polícia Federal mandou uma nota pedindo socorro, dizendo que nunca viu um magistrado interferir tanto assim nos trabalhos da Polícia Federal. Então, de novo, a gente ouviu já um primeiro alerta da Polícia Federal. Agora o segundo, senhor Edson Fachin, o que o senhor vai fazer? Porque, de novo, isso aqui merece não só um afastamento. E o nosso Senado também não é só um pedido de impeachment. O que a gente precisa é investigar, sim, porque tem cheiro de que o que Toffoli merece mesmo é cadeia. Isso é muito importante. Muito importante, é tudo muito grave. Mais uma atualização que eu trago aqui. Ministros de Lula buscam o Supremo Tribunal Federal para medir estrago contra Toffoli. Tem uma aspas interessante aqui que diz o seguinte: ninguém acredita que vai parar por aí, está todo mundo ligado, fecho aspas, afirmou a coluna que traz a matéria, sob reserva, um auxiliar que despacha diariamente com Lula. Bom, vou passar para o doutor André Marcília. Antes acrescento, após dados extraídos desses aparelhos eletrônicos de Vorcaro, a Polícia Federal apresentou um pedido de suspensão contra o ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Bom, só agora estamos aqui gritando, faz tempo esse absurdo, né? Nítido, escancarado. Esse pedido foi encaminhado ao presidente da Corte, a Fachin, responsável por analisar então a medida. O gabinete de Toffoli afirma que a Polícia Federal se baseou em ilações, doutor André Marcília, e que a instituição não tem legitimidade para pedir a suspeição por não ser parte do caso. O que precisa, Marcília, ser destacado a partir dessas atualizações do caso Master, o escândalo sem precedentes que abala Brasília e brasileiros? Está insustentável a situação do Toffoli? Fachin deve ser o responsável, então, por decidir se Toffoli continua ou não na relatoria. Aliás, Marina fala em possibilidade de prisão de Dias Toffoli. Olha, Adriana, vamos lá. A minha leitura desse caso é o seguinte: o Toffoli, né, ao que tudo indica, né, tudo vai se configurando para que ele seja o dono desse resort. Ele e os irmãos são os donos, né? Não são sócios, como é permitido ao magistrado, por exemplo, ser acionista da Petrobras. Eu sou acionista de uma empresa qualquer, eu tenho um título de... Não é isso, né? Ele é dono, junto com os irmãos, é sócio nesse sentido, é um sócio gestor, um sócio administrador, e isso é vedado à magistratura, né? E isso é só a ponta do iceberg, isso é o que a gente está vendo. Muito provavelmente tem mais coisa. Se é isso que agora foi revelado, imagina o que ainda tem por revelar, porque me parece que nós estamos diante daquelas revelações a conta-gotas. Se eles tiveram acesso ao celular, muito provavelmente dentro desse celular há outras conversas, ou há piores conversas, ou há conversas com outras pessoas, ou há outras relações envolvendo talvez outros ministros, ou talvez o Toffoli com outras pessoas e assim por diante. Então, é só uma pontinha de ilegalidade, né, dentro daquela ilegalidade ainda maior que está por trás dessa ponta de iceberg que está afundado não no mar, mas no caso aqui no mar de lama, né, no mar de água. Do ponto de vista jurídico, né, o que é possível ser feito? Eu, nesse caso, não apostaria, mas nem a pau numa solução vinda do Fachin. O Fachin não vai solucionar esse caso. Veja só, a Polícia Federal realmente não tem, isso é verdade, a Polícia Federal não tem legitimidade para pedir suspeição porque ela não é parte, realmente, polícia não é parte, né? E o Fachin não tem ascendência hierárquica sobre o Toffoli para determinar a suspeição dele de ofício. Então, o que o Fachin teria que fazer com esse pedido? Se não indeferir de plano, ele deveria pegar esse pedido e remeter para o colegiado. Até o colegiado analisar esse troço, se é que vai analisar, quando analisar,
alguma outra solução já foi dada ao caso. Então, do Fachin não virá a solução. Também, sinceramente, na minha leitura, não acredito que a solução do caso Toffoli virá por um impeachment. E por quê? Não por falta de vontade da oposição, mas por falta de vontade dos presidentes das casas legislativas, do Alcolumbre, do Mota, etc., né, que já mostraram que não tem nenhum ímpeto de seguir adiante. Eles têm uma vassalagem total, uma subserviência em relação aos ministros do STF. Então eles segurariam provavelmente esse pedido de impeachment até o momento em que o próprio STF resolvesse internamente a questão. Eu creio que o Toffoli vai ser, em algum momento, rifado pelo próprio STF. Mais ou menos naquela linha, vão-se os anéis, ficam os dedos, sabe? Ou vai-se um dedo, fica a mão. É mais ou menos nesse lugar, porque provavelmente o Vorcaro tem muito mais nesse celular e sabe-se lá em quantos outros celulares e sabe-se lá quantas coisas mais de outros ministros. Então, o Toffoli ser rifado pelo STF seria uma forma dos ministros estancarem o problema, pararem a sangria, fecharem ou tentarem fechar a ferida que pode, se aberta ou se muito aberta, chegar neles próprios. Agora, o quão profundo tem de ser esse buraco onde vão jogar o Toffoli? Aí a gente não sabe. Porque a gente precisa lembrar aqui que não é só a Polícia Federal que está perturbando o STF. Existe hoje a chamada velha imprensa que acordou do seu sono induzido, do seu coma induzido por dinheiro público, né? É um coma induzido por dinheiro público, por publicidade estatal. Ela acordou desse coma, mas é muito provável que o STF esteja tentando lidar com o caso de tal maneira que faça com que essa velha imprensa volte para esse coma, né? E se voltar para o coma induzido, o STF talvez possa ficar lidando com a imprensa ou com o restante da imprensa, com a imprensa independente, etc., da forma que sempre lidou, batendo, censurando e etc. Nesse momento, eu acho que é isso que está em jogo. O STF está avaliando, bom, o que é necessário fazer com o Toffoli para que o Toffoli não saia totalmente destruído, a ponto de querer acabar também com os demais ministros, ele, Toffoli, se sair muito machucado. O que é preciso fazer para que ele saia sem estar tão mal e para que a saída dele seja suficiente para estancar a crítica ao STF? É preciso ele sair do caso Master? Só isso? É preciso ele sair do STF? Parece que é o que o Lula quer, por exemplo, porque ele pode nomear o Pacheco. É preciso ele ir para a prisão, como levantou a Marina? Acho difícil que uma prisão de um ministro aconteça, porque a prisão de um ministro é abrir precedente para os demais. Assim como o impeachment de um ministro também é precedente para outros. Vamos ver o caso Collor, aconteceu exatamente isso. O impeachment de um presidente abriu precedente para outros mais. Então, eu acho que essa conta interna é a que o STF está hoje, agora, nesse momento, tentando fazer. Quanto que a gente precisa rifar o Toffoli para que parem de perturbar a gente ministros, nós ministros, e a gente siga reinando em paz. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.